E a TV UFAM tem a satisfação de trazer hoje para o programa Fala Qualificada, o professor Nasser Abrahim Nasser. O professor Nasser é um dos jovens talentos do quadro docente da Faculdade de Direito do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas. Ele hoje vai falar sobre o tema, o direito e a questão do adolescente infrator. O professor Nasser, ele tem trabalhado conosco e é um dos professores mais queridos do curso de graduação da Faculdade de Direito da UFAM. E, inicialmente, eu passo a palavra para o professor Nasser para a sua manifestação inicial. Professor José Russo, muito boa tarde. O professor José Russo foi meu professor de Direito de Família e Direito Sucessório, respectivamente, no final do ano de 91 e no início do ano de 1992. E ele, sem dúvida alguma, oferece um dos maiores contributos para a formação jurídica de gerações e gerações. Querido mestre, é um prazer participar do programa Fala Qualificada. O professor Nasser dá uma dimensão muito grande ao corpo docente da nossa faculdade, Faculdade de Direito da UFAM. E hoje o tema que nós vamos debater aqui é um tema recorrente, é um tema da maior importância para os operadores de direito, que tenho certeza irão aproveitar muito com a aula que o professor Nasser vai nos dar. O tema é o direito e a questão do adolescente infrator. Então eu perguntaria ao professor Nasser, eu queria que o senhor nos explicasse, professor Nasser, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 112, fala em medidas socioeducativas. O que são essas medidas? Muito bem, professor. O senhor sabe que o adolescente não comete crime, ele pratica ato infracional em razão da inimputabilidade penal, né? E as medidas socioeducativas previstas no Estatuto, no ECA, são uma espécie de consequências que o juiz aplica em razão de um ato infracional praticado pelo adolescente devidamente apurado em sede processual. E quais são elas? Você teria uma ideia? Poderia dar uma ideia? Sim, nós começamos pela previsão constante da lei com a advertência. É uma admoestação verbal que o juiz faz em audiência, quando o ato praticado é não tão grave, ou o ato é leve. Exemplo, uma ameaça, uma injúria. Não há necessidade de você aplicar uma medida mais severa para o adolescente, você o adverte. Então, a primeira medida é a advertência. Seguindo-se com a reparação do dano, ato de natureza patrimonial, temos também a prestação de serviços gratuitos. Essa advertência é aplicada por quem? Pelo juiz, na audiência, oralmente, né? Oral. A aplicação é verbal, é oral. Temos a reparação do dano, temos a prestação de serviços gratuitos à comunidade, temos a liberdade assistida, a semi-liberdade, que seria o nosso regime semiaberto, e a internação, que seria a nossa prisão, entre aspas, um regime fechado previsto pelo ECA. Professor Nasser, é verdade que a internação não pode durar mais de 3 anos? Qual a sua opinião a respeito desse prazo? É muito ou é pouco? Nós conversávamos há pouco e o senhor me noticiava que essa questão é palpitante, é polêmica, e eu sou obrigado a concordar, de fato é. O Estatuto prevê que o prazo máximo da internação é 3 anos, quer dizer, nós não podemos ultrapassar isso sob pena de incidência, constrangimento ilegal à liberdade do adolescente, né? Então, atingidos os 3 anos, ele deve ser submetido à liberdade assistida ou à semi-liberdade, dependendo do caso, né? Aí a avaliação tem que ser de caso concreto para caso concreto. O fato é que aos 3 anos ele deve ser colocado em liberdade. E quando ele atinge os 21 anos, ele deve ser compulsoriamente colocado em liberdade, o adolescente infrator. Mesmo que não tenha cumprido os 3 anos, é isso? Atingiu 20 anos a liberação agora compulsória. Não baixou a maioridade, né? 18 anos? Não, permanece aos 18. A maioridade penal permanece aos 18. Existe a discussão, que também é muito polêmica, mas nós permanecemos com o patamar aos 18 anos. A imputabilidade, né? Não é 21, é 18 Não, anos. 18. Penal é 18, criminal é 18. E a civil baixou para 18. A civil baixou com o Código de 2002, né? exatamente.
Exatamente. E não há nenhuma possibilidade desse prazo de 3 anos extrapolar, não há nenhum. Mesmo que o crime seja hediondo. Professor, houve um caso no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, em que um adolescente matou um casal de namorados de forma mais cruel possível. Exatamente. Ele vai ficar só 3 anos na cadeia. Exatamente. Eu estava terminando o prazo já, mas parece que ele não ia sair, não ia ser solto. É difícil, porque pela lei, se o prazo é de 3 anos, em matéria de liberdade, a interpretação tem que ser o mais restrita possível. Nós não podemos ampliar para prejudicar o adolescente. É mais ou menos o que acontece com a situação do réu, né? Indúbio pro réu. No nosso caso, infância e juventude, a mesma proteção recebe o adolescente infrator. Então, quando o problema é de prisão... Mesmo colocando em risco a sociedade, mesmo que haja um clamor social contra a liberdade do menor infrator... A lei é taxativa, né? Agora, cada caso é um caso. O juiz teria condições de manter... O juiz tem a sua liberdade, o juiz tem a sua discrição. Acontece que a lei nessa questão de liberdade, a lei não fornece essa discricionariedade ao julgador. Agora, dependendo do caso, dependendo do clamor social, eu não lhe diria que seja de todo impossível, porque cada caso é um caso e a violência infanto-juvenil é um fenômeno sério, é um fenômeno grave com o qual a sociedade tem convivido. Agora, a interpretação da lei em matéria de restrição de liberdade é a mais estreita, é a mais restrita possível. E nós, particularmente na 30ª Promotoria, no Juizado Infracional, temos nos esmerado para cumprir isso, porque nós acreditamos que a liberdade não tem preço. E na escala dos valores, na escala dos bens, abaixo da vida vem a liberdade, e a liberdade é indisponível. Então, se a lei prevê 3 anos, que se cumpram os 3 anos. Os 3 anos. Qual é a posição do Ministério Público do Estado do Amazonas nessa? Já houve algum caso em que o Ministério Público do Estado do Amazonas se manifestou? A posição do Ministério Público... É liberdade. A posição do Ministério Público, em se tratando de liberdade, a posição do Ministério Público é a mais intransigente, nós não transigimos, porque é um direito do adolescente. E nós temos dado cumprimento a isso. E a vítima? E a vítima? Como é que fica a vítima... A família da vítima, o clamor social, como é que fica? Vamos mudar o ECA, então. O senhor sabe que as vítimas estão lá, a família da vítima está lá nos cobrando uma posição e dependendo do caso, dependendo da violência, enfim, é difícil para a vítima entender, é difícil para a família da vítima entender, o que é muito natural, o que é muito compreensível, porque a vítima sente a dor, a família da vítima sente a dor. Um caso de homicídio, por exemplo, em que a família da vítima perde um ente querido. Quer dizer, a perda é irreparável, né? Aí é irreversível, mesmo o processo não tem volta. Mas a proteção, o senhor sabe que a doutrina, a filosofia do ECA é da proteção integral, inclusive. Né? É como se nós pesássemos, colocássemos na balança, né? E a balança vai pender para o lado do adolescente, porque é ele quem necessita, é ele quem se mostra carecedor de uma proteção toda especial por parte do Estado. Claro que para você, a vítima tem a indenização do dano, não é? A vítima tem a via da reparação, enfim. Agora, a questão da liberdade é preponderante mesmo, né? Inclusive aos olhos do ECA. É difícil, dependendo do caso, dependendo do ato, é difícil você convencer a vítima disso, é difícil você convencer a família da vítima disso, o que é muito natural, mas não é um trabalho em glória, não é um trabalho à toa, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que sempre vale a pena. Professor Nasser, como está a situação da violência juvenil em Manaus? Quais as ações de que podemos lançar mão para o combate desse fenômeno? Professor, está muito preocupante, está muito grave. Está muito grave. A violência infanto-juvenil hoje em Manaus está crescendo, né? Está recrudescendo, na verdade. As ações de que nós poderíamos lançar mão para tentarmos um combate, em primeiro lugar, seria a educação, né? O apoio familiar, né? A inserção do adolescente, o acompanhamento do adolescente nas escolas. E, em segundo lugar, eu acho que sentar com o adolescente e tentar entender-lhe a realidade.
que é muito adversa, muito difícil. Agora, eu pergunto aqui também, quais as ações que podemos lançar mão para o combate desse fenômeno? Não é um problema social? Sem dúvida alguma. É um problema social? Sem dúvida alguma. Agora, eu vi até uma entrevista anteontem, numa rádio, entrevista com um estudioso do direito americano, mas falando bem o português, da Universidade de Nova York, onde ele dizia que o problema da violência no Brasil, falar em violência no Brasil, ele disse, não é só social, não. É mais econômico do que social. Sem dúvida. E todo mundo fala que é social. É social, temos que atacar o social. Sem dúvida. Ele diz, interessante, ele é americano, falando português bem colocado, e ele dizia que não, é econômico também. É o caso do menor também. Sem dúvida. Não é só social. Ele fala, o americano, que não vale a pena só mandar soldado para o Rio de Janeiro, não. Nós temos que estabelecer postos de trabalho para tirar as crianças da rua, tirar adolescente da rua, tirar o marginal da rua. Sem dúvida alguma. Achei interessante, porque só se fala no social. Se o problema da violência, da criminalidade, é social, não é econômico. Ele disse, não é econômico também. O caso desses garotos infratores, aqui em Manaus, se a família não tem mercado de trabalho, todos numa miséria terrível, ele vai para a rua para delinquir, ele vai para a rua. Sem dúvida. E aí, mas está bem, falta escola, tem que dar escola para ele, mas tem que dar a condição de trabalho para os pais, para poder tirar esse menino da rua. É terrível isso, professor Lácio, é terrível. Como ocorre o atendimento ao adolescente infrator em nossa cidade? Pela lei, pelo ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, e que substituiu o Código de Menores, o ultrapassado Código de Menores, pelo ECA, o atendimento, tem que ser imediato, né? Então, nós temos no complexo de atendimento ao adolescente infrator, e que hoje está funcionando ali no bairro de Alvorada, atrás do estádio de futebol Vivaldo Lima, nós temos a delegacia, atrás da delegacia nós temos o centro de internação provisória, que seria a nossa prisão preventiva, né? E um pouco mais atrás nós temos o juizado em si, é onde nós funcionamos com o juiz, fazemos as audiências e julgamos os casos que nos chegam ao conhecimento. O atendimento, como eu lhe dizia há pouco, pelo ECA, pela lei, tem que ser o mais imediato possível. Por isso, na delegacia da criança e do adolescente, hoje delegacia especializada em apuração de atos infracionais, a chamada DEAI, dentro da delegacia, professor Russo, nós temos um promotor de justiça, né? A parte policial é cumprida e encaminha-se o caso diretamente para o promotor, em virtude da exigência de imediatidade do atendimento, exigência essa imposta pelo ECA. Feito o atendimento pelo promotor com atribuições na delegacia, o caso já é passado para nós, onde são realizadas as audiências, e se for caso de aplicação de medida socioeducativa, ele já entra em imediato cumprimento da medida imposta pelo juiz na decisão. E qual é a participação do Ministério Público? É essa aí? O Ministério Público representa, ou seja, o Ministério Público pede ao juiz que se aplique uma medida. É bom que se esclareça para a população que as medidas socioeducativas, professor, são uma espécie, entre aspas, sempre entre aspas, porque o problema terminológico para nós, do ponto de vista do direito, é muito importante. Então, essas medidas socioeducativas são uma espécie de pena, é uma penalidade, é uma resposta que se dá ao adolescente em razão do que ele pratica. Então, costuma-se achar, costuma-se pensar, costuma-se até dizer que o adolescente fica impune, quer dizer, ele faz, ele acontece e não recebe nada, recebe, ele é penalizado. Agora, não é uma pena criminal, é uma medida socioeducativa. Como o próprio nome sugere, é uma providência tendente ao resgate daquela pessoa, porque a pessoa está em desenvolvimento. Então, é uma providência tendente à socialização, enfim, ou à ressocialização daquela pessoa. Então, o Ministério Público entra pedindo ao juiz, começa pedindo ao juiz que se aplique uma medida socioeducativa. Essa representação vai para o juiz despachar, o juiz marca uma audiência em que o adolescente é ouvido, marca-se uma segunda audiência para a ouvida das testemunhas e ele é julgado. O representante do adolescente participa? O representante do adolescente, por lei, deve obrigatoriamente participar. A não ser que seja desconhecido. A não ser que seja desconhecido, aí nomeia-se uma espécie de curador para acompanhar o adolescente. O curador seria do próprio Ministério Público? O curador é do juizado. Do juizado. Do juizado infracional.
Eu não sei se o senhor tem, claro que tem acompanhado, o senhor milita nessa área, que crimes, em grande quantidade de crimes de morte, de homicídios, sempre vai um menor, e sempre é o menor que é atribuído ao menor a infração, o crime. Por quê? Porque o menor tem o benefício do ECA. O senhor tem observado isso? Claro que tem observado. Sim, na maioria das vezes é o que ocorre. É o que ocorre? E quando nós apuramos o caso com um pouco mais de profundidade no juizado, a gente percebe que não. Que não foi o menor. A participação efetiva mesmo foi do adulto. E a culpa vai para o menor, eles indicam o menor, às vezes o menor até assume. Ele assume a culpa pela infração, pelo homicídio, exatamente para ele ser beneficiado por esse prazo pequeno do ECA. Prazo pequeno do ECA. E a assunção dessa culpa ocorre também por quê? Porque o maior o pressiona. Né? Quer dizer, ele fica sob coação do maior. Então ele se permite coagir, ele se permite pressionar, né? Aceita a pressão e assume uma responsabilidade que não é dele. Não é dele. Mas que livra os adultos que praticaram o crime. Professor, dependendo do caso, sim. Agora, a apuração do Ministério Público no juizado tem sido assim minuciosa para que esse tipo de coisa não aconteça. É triste isso. É sério, é triste. Queria que o senhor nos dissesse, professor Nasser, o que é remissão? Quais os tipos de remissão previstos no ECA? O que eu vou falar aqui pode causar uma certa estranheza, porque sempre que a gente fala da remissão, as pessoas pulam, né, achando que, poxa, ele praticou, ele furtou, enfim, ainda vai ser beneficiado. Mas a saída, professor, para nós é do benefício mesmo. Né? A pena, historicamente, se mostrou uma instituição falida. A pena não reeduca. Não poderia reeducar se retira da sociedade, a pena de prisão, né? Eu falo, da pena de prisão. Se a proposta é a da reeducação, como é que você vai reeducar tirando da sociedade? Tem como. Então, a saída é a do benefício. O que é a remissão? É um perdão mesmo. Né? A remissão é uma segunda chance que se dá ao adolescente, claro, dependendo da conduta do adolescente, dependendo do ato que ele pratica. Em que circunstâncias acontece a remissão? Olha, geralmente, quando o ato infracional, quando o ato praticado pelo adolescente é destituído de violência ou de grave ameaça, ou quando é a primeira passagem do adolescente pelo juizado. Veja bem, em caso de homicídio, né, em caso de latrocínio, ou seja, furto com morte, nós não concedemos remissão, porque é grave demais. Então, a gente precisa também, para dar uma resposta para a sociedade, para a família da vítima, precisamos apurar o caso, né? E se for a hipótese de se aplicar uma medida socioeducativa para aquele adolescente, que seja uma medida correspondente à gravidade do fato praticado. Então, a remissão é um perdão, é uma segunda chance que nós concedemos ao adolescente na crença de que o adolescente vai refletir sobre o acontecido e na crença de que ele não vai reincidir naquilo. A remissão. Aqui eu pergunto também quais os tipos de remissão previstas no ECA. Muito bem. Instituto da Criança e do Adolescente. São 3, né? Nós temos a remissão dita exclusiva, temos a remissão dita suspensiva e temos a remissão dita extintiva. A remissão exclusiva, como o próprio nome sugere, é aquela que, uma vez concedida, exclui o processo. Na delegacia, essa remissão, dependendo do caso, é concedida e o adolescente não chega sequer a responder ao processo. Tanto que a remissão exclui o processo, afasta. Não né, fica registro nenhum? Não fica. A remissão não prevalece para efeitos de antecedentes, não. Por determinação da lei, inclusive. Em segundo lugar, mestre, nós temos a remissão suspensiva, quer dizer, o processo já iniciou. No curso do processo, analisando os pormenores do caso, nós entendemos que o adolescente faz jus àquele benefício. Então, nós requeremos, e o juiz concede, a remissão suspensiva, ou seja, suspensiva porque suspende. Ele fica numa espécie de período de prova, né? Nós concedemos a remissão com uma medida, quer dizer, você vai ser beneficiado, mas vai cumprir prestação gratuita, você vai trabalhar gratuitamente durante um determinado tempo. Então, se ele cumpre direitinho, aí o processo que só estava suspenso é declarado extinto. Se ele não cumpre, e nós somos informados disso, retoma-se o processo e ele responde até o final. E a remissão extintiva é a remissão aplicada sem medida, né? No máximo, a única medida que nós entendemos
é cabível com essa remissão extintiva é a advertência, porque ele recebe a remissão em audiência, é advertido e o processo é morto. O processo é arquivado. Extingue, né? Isso está previsto no ECA. Isso está previsto no ECA. Artigos 126 e seguintes da lei. Agora, existem as infrações pelas quais se permite a remissão? O ECA não estabelece, o ECA não tipifica, né, para qual infração se pode conceder uma determinada forma de remissão. Porque a remissão é um benefício. É um benefício, é um benefício. Que o menor infrator, ou pseudo-infrator, teria condições. Então, qual seria? E fica a critério do juiz, do Ministério Público? Fica a critério do juiz. Nós temos uma margem de liberdade que a lei nos confere para, em analisando, em avaliando o caso concreto, achar se é cabível ou não a aplicação da remissão, o perdão. Sem dúvida. Professor Nasser, uma pessoa menor de 18 anos pode ser presa em flagrante ou preventivamente? Mais uma vez a gente depara com um problema terminológico, que a princípio pode parecer superficial ou sem tanta importância, na realidade não é. Porque nós atuamos no direito, nós somos versados em direito e sabemos que a questão terminológica, a questão da nomenclatura, da denominação, designação, enfim, acaba por influenciar sobremodo o conteúdo do instituto. Então, prisão em flagrante, só é preso em flagrante neste país quem é adulto, né? Quem já atingiu a maioridade penal. O adolescente preso em flagrante não é. Pela linguagem do ECA, ele é apreendido em flagrante. E quando ocorre esta apreensão, ele é levado imediatamente para a delegacia especializada. Então, se eu tenho o caso de um concurso que envolve um adolescente e um adulto, não pode ir para a delegacia comum. O adolescente e o adulto têm que ir para a delegacia do adolescente, para a delegacia especializada. Ali faz a separação, o adulto vai para a delegacia competente, o adolescente permanece na delegacia especializada, né, em virtude da proteção integral. Então, ele é apreendido em flagrante e levado imediatamente para a delegacia dele, para a repartição policial dele. O Ministério Público acompanha isso? O Ministério Público acompanha. Ele fiscaliza, por exemplo, professor Nasser, essas delegacias que tem menor nas celas, junto com adultos. O Ministério Público fiscaliza isso? Tem um órgão do Ministério Público encarregado disso? Incisivamente. O Ministério Público, essa é uma das maiores preocupações do Ministério Público. A fiscalização do cumprimento do ECA. E acontece isso? Como é que fica o menor infrator dentro de uma delegacia, numa cela misturada com adultos? Acontece isso. Mas não pode acontecer. Isso, não poderia. Em acontecendo e em sendo detectado, a situação tem que ser remediada, resolvida na hora. Na hora. Né? A própria separação dos detentos, o senhor sabe, é um princípio constitucional. A Constituição determina a individualização, dentre outros fatores, por motivo de idade. Né? E para reforçar isso em nível infraconstitucional, nós temos o ECA. Então, em sendo detectada uma situação que está, ou seja, de mistura de maior e menor na mesma cela, isso tem que ser resolvido imediatamente. Então, em um Ministério Público tomando conhecimento disso, o Ministério Público vai em loco e cobra de quem de direito a resolução da questão, na hora. O Ministério Público, ele tem alguma promotoria? Professor, o nosso Ministério Público é tão preocupado com esse problema e é tão engajado nessa questão, mas é tão engajado nessa questão que nós temos 3 promotorias especializadas. Isso sem falar nas promotorias do interior. Quais são? A promotoria que funciona na delegacia, né, que faz aquele primeiro atendimento de que eu lhe falava há pouco, em razão da imediatidade do atendimento. A 30ª promotoria, que é a minha, que funciona no juizado e que atua da primeira audiência até o julgamento final. E a 29ª promotoria, que atua na fase do cumprimento da medida socioeducativa. Para quê? Para que o adolescente seja e se sinta uma espécie de ponto de convergência de toda e qualquer forma de atendimento do Estado. Um atendimento, inclusive, a que ele tem direito. Né? Voltando para a questão da prisão, objeto do seu questionamento, preso em flagrante ele não pode ser. Preventivamente também não. A prisão preventiva também é reservada para o adulto. Né? O que acontece? E como é que ele fica detido? Ele fica internado provisoriamente. E o prazo dessa internação, em hipótese alguma, pode ultrapassar o limite de 45 dias.
em 45 dias ele tem que ser julgado de qualquer forma. Se falta um documento no processo, se falta uma perícia, por exemplo, ou uma testemunha, apesar de notificada, não compareceu, como a culpa não é do adolescente, extrapolado o prazo, atingido o prazo, ele tem que ser colocado em liberdade. E é cumprido isso? Professor? É cumprido? Impostergavelmente. O Ministério Público fiscaliza isso? Fiscaliza. O Ministério Público fiscaliza. Quem expede o alvará de soltura, é alvará de soltura, isso seria o juiz, aí é o juiz. É o juiz de menores é o juiz da infância, é. Da infância e da juventude. Ele considera na decisão da parte criminal. Da parte criminal. Ele considera que, extrapolado o prazo do artigo 108 do Estatuto, que o adolescente seja posto imediatamente em liberdade. Interessante. Agora, uma questão muito polêmica. Essa aqui, os alunos, todo mundo, todos os operadores de direito, todos que lidam com o direito, discutem isso, pergunta interessante. O senhor concorda com o retrocesso da idade penal dos 18 para 16 anos? Isso no meio da rua a gente vê gente falando sobre isso. Isso é difícil porque infelizmente ainda existe aquela mentalidade, nós ainda convivemos com aquela mentalidade de que, entre aspas, professor, mais uma vez, bandido bom é bandido preso. Eu não aceito isso, não concordo. O senhor sabe que, paulatinamente, a nossa ciência, o direito, vem assumindo um compromisso social muito grande. Exemplo disso é a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, agora, mais recentemente, a legislação do idoso, a legislação ambiental, a criança e a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha é uma prova disso, né? E a questão da criança e do adolescente, a questão do adolescente infrator, não poderia ficar de fora, né? Então, ainda existe essa mentalidade. Com relação à questão do retrocesso, e sobre isso se discute muito hoje no país, vamos diminuir a idade penal. Isso não vai resolver. Há pouco nós discutimos aqui, inclusive no ar, a criminalidade, a violência é um fenômeno cuja raiz mais profunda está visceralmente ligada à realidade socioeconômica. E nós sabemos a realidade socioeconômica que impera nesse país. É a mais injusta possível. Então, você quer resolver o problema da criminalidade, você quer erradicar os índices de criminalidade, quer amenizar a questão da violência, vamos investir em educação. Vamos dar esperança para as pessoas, vamos dar emprego para as pessoas. É disso que as pessoas precisam. E, de repente, não se faz. Com pena, com medida socioeducativa, resolve? Claro que resolve, mas a raiz do problema não é atingida. Como se diz, o mal, se nós quisermos cortar um determinado mal, que nós façamos isso pela raiz. E a raiz é socioeconômica. O direito não tem acesso a isso. O direito é superestrutura. A base socioeconômica é infraestrutural. E o problema vem todo, advém todo. Existem duas correntes. Uma favorável e outra não, ao retrocesso da idade penal de 18 para 16, existe uma contrária ao retrocesso. O senhor tem uma ideia de quais são os argumentos que eles usam sobre isso? Quem diz que deve retroceder afirma isso. A segurança social, a sociedade estarrecida com os atos de violência que os adolescentes estão praticando, a inimputabilidade penal, dizer que o adolescente não conhece aquilo que ele faz, com o processo de massificação dos meios de comunicação, adolescentes, por exemplo, de grandes centros urbanos, não vão saber discernir o certo do errado, né? E os que, como eu, não concordam com esse retrocesso, não querem, não apregoam esse retrocesso, entendem que qual é a proposta máxima da pena criminal? Porque se você retrocede, o menor de 17, né, o menor de 17 vai receber pena. Então, se você retrocede de 18 para 16, quem tem 17 vai receber pena. Então, qual é a proposta hoje da pena em razão da política do neodefensismo social, né, da teoria da nova defesa social, que é a teoria albergada pela nossa lei de execução penal? Qual é a proposta da pena hoje? Ressocialização. Os nossos cárceres, professor, não ressocializam ninguém, não reeducam ninguém. Os nossos cárceres não têm a menor condição de reabilitar ninguém do ponto de vista social. Quanto mais o menor. Quanto mais o menor. Os nossos cárceres funcionam como academias do crime. Academia do crime, exatamente. Universidade do crime. Universidade do crime. Eu convidei uma vez, quando eu era diretor da Faculdade de Direito, lá na Jaqueira, a professora Denise Frossard, para fazer uma palestra. E falou, uma palestra muito bonita, auditório cheio de alunos da Jaqueira.
onde ela falou sobre esse tema, foi abordado esse tema da redução, do retrocesso da idade penal, e ela fez uma apologia à manutenção dos 18 anos. Ela foi contra a redução. Ela não admitia, disse, não admito que ninguém coloque nossos adolescentes dentro daquelas academias do crime. Sem assim. dúvida, sem dúvida. Isso é um absurdo querer colocar adolescente. Um garoto com 17 anos é um garoto ainda. Ela foi contra, se manifestou contra exatamente o seu ponto de vista, contra a redução também. Claro. Mas no momento de desespero, a gente ouve o popular reclamando por isso. Falando em redução. Tem que voltar, tem que ser 16 anos, ele já sabe o que está fazendo, não é nenhuma criança, não é nenhum inimputável. É impressionante isso. É difícil. Professor Nasser, eu queria, já que nós estamos falando no ECA, na adoção do menor. É interessante a adoção do menor, que é parte da minha área de direito de família. A gente vê o menor no meio da rua, abandonado completamente, cheirando cola, sem nenhuma assistência. E quando se tenta fazer uma adoção, as regras são tão rígidas, a lei é tão rigorosa para se conseguir uma adoção. Por que se atribui a isso? Por que isso? Seria uma falha da nossa lei, teria uma falha do nosso sistema jurídico. Você se refere ao rigorismo da adoção? Da adoção. A adoção é uma das formas, ao lado da guarda e da tutela, de se inserir o adolescente numa família substituta. Quer dizer, você tira o adolescente da família natural e o insere na família substituta. Então, eu acredito que, pela lei, isso não seja o comum, isso seja o excepcional. Mas, diante da situação social a que o senhor se refere, do absoluto abandono e descaso para com as nossas crianças e adolescentes, a adoção, que seria excepcional para manter o adolescente no âmbito de sua família natural, está se tornando a regra. Em razão de uma necessidade que se sente de se adotar os adolescentes que estão abandonados, e isso está aí para quem quiser ver, olhos vistos. No meio da rua. No meio da rua. É uma situação... E a dificuldade é muito grande para se conseguir uma adoção. Dificuldade para se conseguir uma adoção. E a adoção tem se feito necessária porque... A adoção tem se mostrado necessária porque a situação de descaso mesmo, de que os nossos adolescentes são vítimas, é assim, absurda. Muito grande. A adoção se mostra necessária. Eu me lembro uma vez, uma aluna me procurou, desesperada. Ela criava uma criança desde dois dias de vida. No caso, a moça que teve o filho não podia criar, passou para ela. Ela estudava na faculdade de Direito. E o garoto já estava com 4 anos, estava chegando aos 4 anos. Ela precisava, inclusive, matricular a criança, mas ele não tinha nenhum documento. Ela foi ao juizado da infância e da adolescência solicitar a adoção, mas foi uma burocracia tão grande, inclusive queriam colocá-la numa fila, que tem uma fila de espera, né? De espera, uma fila em que ela seria colocada, a criança noutra fila, aí diz a assistente social, se coincidir, a senhora ficará com a adoção da criança. Ela ficou desesperada, meu filho, criado com amor, desde 2 dias de vida, eu não vou entrar em fila, não vou correr o risco de não coincidir. Aí passou, tempos depois eu encontrei essa aluna, ela se formou. Hoje está com ela a criança, ela fez a adoção à brasileira. Ela conseguiu registrar a criança como só filho dela, é a famosa adoção à brasileira, sem adoção judicial. Eu acho que não há problema das regras serem minimamente flexibilizadas, não. Tornadas mais flexíveis, mais maleáveis, até para o atendimento da realidade social, que é precária mesmo, é preocupante, é caótica. É impressionante, são coisas terríveis. Mas, professor Nasser, eu lhe falei que passava rápido o nosso tempo. Infelizmente passa rápido. Eu queria agradecer profundamente a sua participação aqui, o seu talento jovem, que falei no início, que está dando uma dimensão intelectual muito grande ao corpo docente da Faculdade de Direito da UFAM, para a nossa alegria lá estar conosco e para a satisfação dos alunos, eu devo lhe dizer. O senhor hoje é um dos professores mais queridos da nossa graduação. Eu fui diretor 9 anos, fui coordenador 2 anos, hoje estou coordenando a pós-graduação. Mas o senhor é um ícone, o senhor é um ídolo dos alunos da graduação. Obrigado, professor. Pode crer que foi para nós também uma alegria muito grande, para a TV UFAM e para todos os operadores de direitos amazonenses, tê-lo aqui nesta entrevista, dando uma aula de direito à questão do adolescente infrator. Professor Nasser, eu passo a palavra
ao senhor para suas manifestações finais. Professor, muito obrigado pelas palavras de carinho e gostaria de deixar uma mensagem aos meus alunos. Acreditem e tenham esperança, porque por mais difícil que a vida possa parecer, quando nós cumprimos uma missão, professor, nós paramos e pensamos, valeu a pena. Professor Nasser, eu queria lhe agradecer mais uma vez, e a TV UFAM e a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas tiveram o privilégio de tê-lo aqui neste programa Fala Qualificada, que só engrandeceu a todos nós, engrandeceu também o conhecimento dos operadores de direitos amazonenses. Muito obrigado, professor Nasser.